Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Plantcast, o primeiro podcast voltado aí à nutrição e fisiologia de planta. E hoje nós temos o prazer aqui de receber um convidado mais do que especial para falar de assuntos muito importantes aí no dia a dia dos agricultores. Estamos aí iniciando mais uma grande safra. Eu sou Robson Mauri, gerente técnico de inovação da Compass Minerals, e junto comigo hoje a colega Luciane Balzan, gerente de produto, irá nos acompanhar nesse Plantcast. Eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Arbex, que nos acompanha aqui hoje. E professor, eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, falar um pouquinho aí do histórico, né, da formação, dos estudos, e o que motivou o senhor a trabalhar com a parte de mecanização. O senhor fica bem à vontade para compartilhar com a gente aí um pouco da sua experiência ao longo desses anos aí que o senhor vem acumulando na área de plantabilidade, qualidade de plantio e semeadura. Ok, Robson. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É um prazer estar com você, com a Luciane aqui, e falar do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina. Então, já comecei gostando, Plantcast ficou muito legal, né? O podcast da Compass aí, o Plantcast foi bem legal, bem sugestivo esse nome. Bom, eu sou o professor Paulo Arbex, eu sou professor de mecanização aqui da FCA, da Unesp de Botucatu. Sou engenheiro agrônomo, então comecei a minha carreira, é bem legal, né? Você perguntou, influenciado por um tio. Eu tenho um tio que é agrônomo, minha família não tem propriedade rural, porém, por ter um tio que é agrônomo, e eu via ele no campo desde criança, eu fiquei fascinado por aquilo, né? De ver, entrar em plantação, ver aquelas máquinas, e me fascinou isso, né? E eu comecei a estudar para virar agrônomo, né? E hoje, mas nunca pensei na vida, né? O que ia me proporcionar de ser um professor da Unesp, depois de rodar o Brasil inteiro aí falando de plantabilidade. Nunca nos meus melhores sonhos não tinha isso, né? Mas tudo começou com o encanto que eu tinha por um tio que era agrônomo, e daí eu fui fazer agronomia, né? Então, como eu brinco, né? Eu fiz agronomia aqui na FCA, na Unesp de Botucatu, depois eu fiz residência, né? Um programa igual de residência de médico. Aqui nós temos um programa bem legal de residência para agrônomo, né? Então ele fica tomando conta da fazenda, fica o agrônomo da fazenda aqui, né? Os residentes, cada um em uma área. Eu fui sempre na área de mecanização. Depois da residência eu saí para o mercado, trabalhei 2 anos, né? Sempre com mecanização, com máquinas. Depois voltei para a universidade fazer mestrado, doutorado, e passei num concurso. Hoje eu sou professor contratado aqui da Unesp. Quer dizer, que nem eu brinco, né, Robson? Quer brigar comigo, fala mal da FCA, porque a minha vida inteira foi feita aqui. Legal, professor. Bacana a história aí, uma bela história. Professor, quando a gente comenta de plantabilidade, né, para a gente explicar um pouquinho para todos que estão nos ouvindo agora, o que é essa tal da plantabilidade, professor? Bacana, Robson. A plantabilidade não é um termo novo, faz tempo que existe, que a gente trouxe lá dos americanos, do plantability, né, que significa o espaçamento correto entre as sementes, né, o espaçamento uniforme entre as sementes, que é a plantabilidade. Porém, isso, né, eu faço aqui uma parte, a gente levou esse nome plantabilidade. Hoje tem gente que me chama de doutor plantabilidade, né? A gente está levando um legado aí de trazer as boas práticas de plantabilidade para o Brasil inteiro, né? E mais ainda, eu falo que a plantabilidade 5.0, ou a plantabilidade premium, né? Além de eu ter uniformidade entre as sementes, que é o conceito básico da plantabilidade, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter mais 2 fatores. Eu tenho que ter a semente colocada na profundidade adequada, porque não adianta nada eu ter o espaçamento correto se ela não for depositada na profundidade correta. E mais um terceiro fator da dosagem da semente, que é a população. E a população adequada, que a gente vê vários erros de população. Então eu coloco ou semente a mais ou semente a menos, né? Então plantabilidade, Robson, basicamente eu falo que são esses 3 fatores:
uniformidade de semente, profundidade uniforme e população adequada conforme meu material, né? Conforme a minha cultivar. Professor, nesse sentido, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Nós tivemos aí, a partir de 1960, 70, um grande salto, né, de produtividade, principalmente em aberturas de regiões de cerrado, e uma evolução muito grande em insumos, de maquinário. Pensando no maquinário, quais são os principais pontos que você acha que teve, pontos de melhoria, que influenciam nessa questão da plantabilidade hoje, para que nós tenhamos uma melhor plantabilidade? Excelente a pergunta, Luciane. E até para a gente, quem é mais novo, né, não pegou esse tempo, né? Hoje o pessoal fala assim, os grandes produtores lá do Mato Grosso, a turma não sabe da história, né? Esses caras foram desbravadores, né? O pessoal que saiu ali, principalmente ali do sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e foi lá para o Centro-Oeste para desbravar essas áreas. Aí a história é linda. Eu até dou um conselho aqui para quem gosta de agricultura acompanhar essa história de você ver a 163 ali, né? Aqueles lados do Centro-Oeste, lá para cima do Mato Grossão lá. O pessoal vai lá e colocava tudo, colocava a casa, colocava uma lona, colocava a família dentro de um caminhão e subia. Esses desbravadores, a gente tem que bater palma para essa turma, né? Como você falou. E o que aconteceu com esse desbravamento? Aí a gente teve que ter as adaptações, né? Teve que ter as adaptações. Então teve adaptação, e aqui a gente tem que fazer referência também ao pessoal de melhoramento genético, né? Pessoal de melhoramento genético. Então a gente teve que pegar as espécies que foram adaptadas para essa região, e na parte de maquinário que você perguntou, né, Luciane? Eu acho que a tecnologia foi fantástica, a inovação nessa área aí é fantástico. Tanto pode perceber, cada feira, né? Antes da pandemia aqui, a gente participou de algumas feiras no começo do ano lá, e era uma novidade atrás da outra em relação a máquinas, né? Em relação à máquina. Então, para ajudar a plantabilidade, cada vez dosadores mais precisos que eu tenho, né? Cada vez tecnologia para ajudar na plantabilidade. Então, eu tenho muito mais dados para avaliar hoje, né? Tenho muito mais detalhes. Antigamente colocava a semeadora no chão e tocava o pau, nasceu o que nasceu, o que nascer certinho era lucro. Hoje não, hoje a gente vai nos detalhes, né? Hoje a gente vai nos detalhes, cada semente que fica sem ser depositada no chão faz toda a diferença. E a parte de mecanização, né? O pessoal sabe disso, nós não devemos nada para ninguém, Luciane. Isso que é mais legal, a gente não deve nada para ninguém no mundo, né? Aliás, aqui no Brasil, quem planta aqui no Brasil, planta em qualquer lugar do mundo, tá certo? Então, a parte de mecanização evoluiu, a evolução foi constante, e a evolução foi muito boa em termos de tratores e em termos de plantadeiras. Legal, professor, o senhor tocou num ponto muito importante, né? A questão dos cuidados, né, na hora do plantio, né? Realmente a importância aí de uma população adequada, o espaçamento. Então é bacana, né, a gente ouvir aí de doutores do assunto, realmente saber que a gente está hoje no Brasil aí à frente tanto de equipamento, né, de materiais genéticos, a gente sabe da qualidade, né, da semente também, é fundamental a importância aí para a gente ter sucesso. Professor, associando esse termo, né, esse termo que o senhor falou de toda a evolução, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo também a importância da qualidade dos insumos, professor, que às vezes a gente investe bastante, né, num maquinário legal, numa semente de boa qualidade, numa boa genética, mas nós temos ali também, às vezes, um fertilizante que nós estamos colocando juntos. Se o senhor pudesse falar um pouquinho também, a importância do produtor se atentar à qualidade do insumo que ele está utilizando também, qual que é o impacto disso na produtividade dele? Ô Robson, no meu ponto de vista, isso é primordial, tá? Qualidade de insumos é primordial. Para você ter uma ideia, eu vou começar falando o seguinte: a gente tem um projeto de extensão que vai nas propriedades, né, o IPS que a gente chama, vai nas propriedades e a gente faz um checklist na máquina, né?
Então a gente, igual quando você vai no médico, você faz um check-up lá que vai do fio de cabelo até a unha do dedão lá, a gente faz isso na máquina, né, nas plantadeiras. Então faz desde o disco de corte até lá atrás na rodinha cobridora compactadora, né? E o que a gente vê? Para mim isso aí é ponto primordial, Robson, a qualidade dos insumos, né? Qualidade dos insumos, tanto de semente quanto de fertilizante. E vou falar para vocês um dado mais legal ainda, Robson. A gente começou, né, com esse trabalho visando a semente, a distribuição da semente. A hora que a gente foi para o adubo, eu fiquei encantado, tá certo? De tanta coisa que dá para a gente melhorar. Então, assim, ó, às vezes eu compro... Olha como é que é importante a qualidade do adubo, né, ô Robson? Às vezes eu compro um adubo de altíssima qualidade, e se eu não souber regular a semeadora para jogar a quantidade correta, eu estou errando, né? Eu estou errando. Então, conforme minha análise de solo para eu jogar a minha quantidade, eu tenho um adubo de primeira ordem, e daí vai lá e coloca a quantidade que não é correta, eu estou errando. E outro ponto, mais legal ainda, é o contrário, né? Tem gente que vai lá e fala assim, não, adubo é tudo a mesma coisa. Não é. A semente é tudo a mesma coisa. Não é. O que acontece? E para finalizar, né, essa sua pergunta, Robson, o que acontece quando eu tenho uma semente e um adubo de qualidade, ou seja, uns insumos de qualidade? Eu tenho um arranque inicial melhor, e é isso que eu quero, tá? Nascer tudo bonitinho, tudo parelho, né, que a gente fala, com esse arranque inicial, isso aí me garante uma probabilidade altíssima de alta produtividade, entendeu? Então, se eu tiver um arranque inicial bom, eu até costumo brincar, né? Eu falo assim, isso aqui é que nem corrida de moto. Sai todo mundo parelho lá, se sai na frente, quem sai na frente depois é só manter, tá certo? Então, se você sair com uma semente de alta qualidade, né, física, fisiológica, sanitária, genética, e se você sair com um adubo de qualidade, a gente tem várias novidades aí no mercado, né? Com certeza te garante uma probabilidade de maior produtividade. Legal, professor. Muito bacana aí as considerações aqui. Realmente a semente, né, quando a gente tem algum problema, muitas vezes a gente vê ali, né, que ela não nasceu ou não ficou distribuída de uma forma como deveria, né? A gente brinca, né, o desafio do adubo aí, que a gente enterra ele e a gente não vê como que ficou, né, professor? Então, obrigado aí pelas sugestões, a todos que estão nos ouvindo também. Realmente, na hora de definir os insumos, a importância de olhar também para a qualidade dos fertilizantes que estão adquirindo e, lógico, né, todo o sistema aí de regulagem, calibração. Professor, e eu gostaria, dentro dessa mesma linha também, se o senhor pudesse comentar um pouquinho, pela toda a experiência, né, quando o senhor visita as fazendas, onde que estão as maiores oportunidades, né, onde que o produtor ele deve se atentar realmente para a gente conseguir essa plantabilidade aí com uma boa qualidade? O que o senhor teria aí de dicas práticas, ou o que mais influencia, e onde que o produtor pode ajustar para ele ter uma melhor qualidade de plantio e, consequentemente, também uma melhor produtividade? Nossa, Robson, essa pergunta é muito boa. Sabe por quê? Porque quando eu chego em alguma palestra, em alguma fazenda assim que a gente visita bastante, eu já começo com o que você perguntou aí, né? Eu falo assim, tem gente que vai lá e acha que a gente vai falar coisa nova, fala assim, nossa, o cara vai reinventar a roda. Nada. Sabe o que acontece? Respondendo sua pergunta, Robson, a gente atenta para os detalhes. Hoje, o que faz a diferença são os detalhes. E o que é esses detalhes? São os detalhes que o produtor, às vezes, passa despercebido. E assim, é porque ele é relaxado? Não. Sabe por quê? Porque passa despercebido? Eu estou falando em todos os lugares que eu vou hoje. É assim, ó, o produtor ele tem muita coisa para tomar conta, né? Ele tem que tomar conta da compra, depois ele tem que tomar conta do preparo do solo, daí ele tem que tomar conta da dessecação, depois do plantio, daí dos tratos culturais, daí da colheita, comercialização. Cara, de tudo isso. E a gente vai nos detalhes do plantio. É aí que faz a diferença. Então, por exemplo, Robson, quer ver? Ó, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, né, que eu costumo brincar dos $2. Manutenção da máquina. Você sabia
que aquelas roscas transportadoras ali, aquelas roscas helicoidais que conduzem o adubo, não pode ficar adubo ali que eu vou corroendo aquelas roscas, né? Então tem que fazer uma limpeza, deve ser feita uma limpeza adequada para eu colocar a mesma quantidade em todas as linhas, né? Se eu tiver diferença entre uma rosca e outra, eu já tenho problema. Quer ver outra coisa? Dosador de semente, então, né? Limpeza, manutenção geral do dosador, importantíssimo. Mais uma vez, detalhes, Robson. Detalhes, né? Escolha se eu tenho uma semeadora, uma plantadeira mecânica, por exemplo, a escolha do disco e do anel. Se eu falar para vocês que bastante gente ainda faz a escolha do disco e anel incorreta, dá para você acreditar? Então, mais uma vez, detalhes. É uma mola desgastada, né? Que perdeu a flexibilidade. É um disco que não está cortando. Mais uma vez, quando a gente passa, né? Quando a gente vai no médico, não fala assim, o médico achou coisa que eu nem esperava. É a mesma coisa quando a gente vai na plantadeira e faz esse checklist, né? Você pega coisas que o produtor nunca esperava. Então, o que são? E que ele sabe que tem importância. Se eu tiver, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tiver problema com uma mola lá na rodinha compactadora, o que vai acontecer? Eu não vou chegar a terra na semente. Daí ela vai pegar bolsão de ar, ela pode não germinar. Aí eu ponho culpa ou na semente ou no adubo. Tá errado, a culpa é porque eu não fiz a manutenção da máquina. E tem vários, viu, Robson? Tem várias coisas que dá pra gente falar aí. Legal, professor. Eu não esqueço de uma das primeiras palestras que eu assisti sua, quando o senhor comentou a própria calibragem, né, das rodas, né, ali da semeadora, né? Então são coisas importantes, né, que vale sempre a gente fazer uma checagem, né? Realmente são dicas simples que podem ser muito úteis aí no dia a dia dos agricultores, né? A gente gostaria de convidar a todos aí realmente estar se atentando a esses pontos para ter uma excelente plantabilidade. Professor, além disso, além dos cuidados com a máquina, tem alguns pontos, como por exemplo a questão de lubrificação, que tem um impacto muito importante também, né? Hoje a gente vê que no mercado, né, um dos produtos mais usados, né, seria a questão do grafite, mas eu queria entender um pouquinho, por exemplo, se o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa lubrificação e o que tem visto aí de opções, né, fora do grafite talvez, ou inovações aí que até mesmo a gente também vem trabalhando, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que o senhor tem visto, né, no mercado, ou a importância disso também nessa questão da plantabilidade. Show de bola. Luciane, também muito boa pergunta. Assim, tem duas coisas, né? Que tem a ver com a lubrificação da máquina e outra coisa é a lubrificação da semente, tá? Então, vamos falar das duas partes de lubrificação. Lubrificação da máquina, importantíssimo, né? Veio lá no manual, eu tenho que fazer uma manutenção periódica, eu tenho que fazer a lubrificação, daí que cai, né? Quando eu vou vender a máquina, a turma fala assim, a minha tem 3 pontos de lubrificação, daí a outra máquina tem 125, né? Você acha que na roça lá, na hora do plantio, o pessoal vai ficar engraxando 125 bico lá todo dia? Bico graxeiro? Não vai, tá certo? Não vai, então faz vista grossa e manda ver, nós não podemos parar o plantio, então isso aí que tem a ver com eficiência. E vamos para a lubrificação da semente, que é mais importante ainda, além da lubrificação da máquina, a lubrificação da semente, né? Geralmente, como você falou, Luciane, o pessoal, a maioria ainda usa o grafite. É um bom lubrificante, porém, o que acontece? A gente tem que saber dosagem, né? Tem dosagem correta, usar o grafite, e aqui eu vou dar outra informação, o pessoal vai lá e se faltar grafite, vai faltar lubrificação, e se sobrar grafite, o que vai acontecer? Ele vai acumular, né? E é o que geralmente acontece. Eu tô cansado de ver vendedor, né, não por maldade, por falta de conhecimento, falar assim, não, o grafite nunca é demais, pode colocar. O que vai acontecer com aquele grafite que não ficou na semente, que se desprendeu da semente? Ele vai parar lá na turbina, se for as plantadeiras pneumáticas, ou ele vai parar lá no anel, se for
as plantadeiras mecânicas, tá certo? Então eu tenho uma dosagem correta de grafite. E o mais legal, né, Luciane, que você falou, que está surgindo coisas novas aí, coisas maravilhosas, né? Coisas maravilhosas. A gente trabalhou aí, fez alguns testes com o NutriFlow, né? E falo para vocês, produto fantástico, produto que vai revolucionar o mercado, né? Porque além de substituir o grafite, né, de fazer essa lubrificação da semente, ainda eu consigo colocar uma fertilidade maior no arranque da semente, né? Então, aqueles minerais que vêm junto com o lubrificante ali, ele vai lá e vai ajudar no arranque inicial que eu falei lá no começo do nosso Plantcast aqui. Então, é fantástico essas novidades, né? E acho que você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né, Luciane? Obrigada, professor. A gente vê mesmo que a gente pode inovar e trazer mais melhorias ainda nesse sentido, né? O arranque das plantas ele se torna muito importante, principalmente pensando que a gente tem aí todo um ciclo, né, de desenvolvimento da cultura e que se a gente começar bem desde o início, a gente tem plantas que vão estar melhores condicionadas, né, para passar por todos os estresses depois, desde a questão de plantabilidade, né, questão de competição com as outras plantas e também a questão de ter uma melhor nutrição, né, uma nutrição mais equilibrada. E eu agradeço muito, professor, por todo o apoio aos seus trabalhos, né? Seu conhecimento tem contribuído muito aí para a gente estar inovando também nesse mercado. Obrigado, Luciane. E assim, olha que bacana o que é pesquisa aplicada, né? Eu falo em todo lugar que eu vou assim, ó, se a pesquisa que a gente fizer ficar a pesquisa na universidade, né? A pesquisa científica ficar nas prateleiras da universidade, não adianta nada e não chegar para o produtor, né? E quando a gente faz pesquisa aplicada em parceria com empresas como vocês, é tudo de bom, porque a gente traz resultados, por exemplo, né? Traz resultados de recomendação, a gente muda até dosagem conforme os resultados. Olha que bacana que é isso que eu falo que a validação da pesquisa é muito grande. E quando eu tenho essa parceria em instituições de pesquisa, né? Universidades, institutos de pesquisa com a empresa, eu acho que os dois lados ganham. Isso aí é o famoso parceria ganha-ganha. Perfeito, professor. Muito bom. Obrigado aí pelas considerações. E realmente, né, Luciane, o NutriFlow ele é um produto que veio aí para inaugurar uma nova categoria, né, de aplicação de fertilizantes, né? A gente tinha a modalidade do tratamento de semente, a própria aplicação no solo, né, no suco de plantio, e agora a gente inaugura aí a Compass Minerals, trouxe, né, nos Estados Unidos em 2019, inclusive foi o produto que ganhou um prêmio aí de produto inovador nos Estados Unidos, e a partir dessa safra também fica à disposição dos agricultores brasileiros. Eu gostaria de convidar vocês a estar conhecendo mais desse produto, onde além de toda a lubrificação do sistema que o professor Paulo Arbex comentou muito bem a importância, é uma oportunidade para a gente colocar nutrientes muito importantes como zinco, manganês, fósforo também, para dar esse estímulo, né, e ajudar no arranque inicial aí da lavoura, ajudando aí principalmente em situação de veranico, ela suportar melhor essas condições. Então fica aí o convite a vocês estar conhecendo melhor esse produto. Hoje nós vimos aí todo um período de evolução. Hoje nós estamos aqui em pleno época de plantio também, né? Com algumas dicas aí de como que a gente pode, pontos de atenção. E do seu ponto de vista, você acha que daqui para frente agora, por exemplo, pensando daqui a, não sei, 5, 10 anos, o que você vê que seriam pontos de melhoria ainda, alguns pontos que você que vem fazendo todo o acompanhamento nessa parte de plantabilidade, tanto do ponto de vista de maquinário, de insumos ou qualquer outro, o que você vê que seria pontos que vão estar melhorando daqui para frente? Excelente, Luciane. Então, vamos lá. O que eu vejo primeiro, né, essa agricultura 4.0, essa parte de tecnologia aumentando cada vez mais. Então, a autonomia de máquinas, então eu estou tirando o efeito, né, o efeito humano, o efeito mecânico, e passando para a autonomia de máquinas. Isso já é uma realidade e vai cada vez aumentar mais essa parte de autonomia de máquinas. E assim, outra coisa que eu vejo, falando em termos de plantio, né, Luciane?
Um dos gargalos que a gente tem, e que o Robson acabou de comentar quando ele falou da transmissão, né? Então, por exemplo, se eu tenho hoje, na maioria das máquinas que tem a transmissão tocado pela roda, imagina assim, ó, se eu tenho pressão de pneu diferente entre um e outro, tá claro que daí vai cair, uma vai rodar mais que a outra, o perímetro vai ser diferente, então vai cair uma quantidade de um lado da plantadeira e do outro lado vai cair outra quantidade. Mais ainda, eu tenho engrenagem, eu tenho corrente, eu tenho o efeito mecânico. A hora que eu coloco um motorzinho ali, né? A hora que eu coloco um motorzinho ali, e essa é uma das grandes sacadas que eu acho que vai ter pro futuro, Luciane, é o seguinte: a hora que eu coloco um motorzinho ali, eu tirei esse efeito, né? Eu tirei esse efeito. A gente viu na plantadeira que a gente trabalhou semana passada lá, o efeito que dá eu ter um motor para tirar o efeito da transmissão, né? E colocar todas as linhas na mesma condição, né? Isso aí vai melhorar demais a plantabilidade. O que falta? Falta popularizar a tecnologia, com isso vai baratear, né? Então esse é um ponto fundamental. Se você falar para mim assim, ô professor, o que você queria na sua plantadeira hoje que você não tem? É tirar esse efeito da transmissão pela roda, esse efeito mecânico, né? Da transmissão pela roda, engrenagem, corrente, e colocar alguma coisa. É claro, tudo visando custo-benefício, né? Então, que nem eu falei, às vezes, para um pequeno, para um médio produtor, ainda essa tecnologia é cara, mas ela já está se popularizando, né? Tem grandes empresas entrando nesse mercado aí para ficar cada vez mais barato e mais disponível para o produtor. Então, com isso, só nesse fator, Luciane, vai melhorar a plantabilidade muito e muito. Segunda coisa que vai melhorar a plantabilidade é em relação à capacitação e treinamento, né? Hoje, o que a gente tem? Eu costumo falar que o operador, ele não erra porque ele quer, né? O operador vai lá e anda numa alta velocidade. Se eu pegar uma telemetria, né? Se eu pegar mapas, por exemplo, de velocidade e coloco em cima de um mapa de produtividade, a gente vê claramente aonde eu andei numa velocidade maior, eu tenho menor produtividade. É só colocar um em cima do outro, né? Isso aí a correlação é direta. Então, o que vai acontecer? Quanto mais eu treinar, quanto mais eu capacitar minha equipe, né, eu vou ter melhores resultados. Isso também eu vejo no futuro, que a gente está virando a chavinha, né? Eu lembro que eu ia em eventos, o que acontece? A gente só mostra máquina. Você vai em dia de campo do milho, só mostra, isso aqui é meu híbrido, isso aqui é tal. Hoje, o que está acontecendo? Eu estou colocando a parte técnica junto. Isso é fantástico, né? Como a gente falou, eu vou vender o fertilizante, eu vou mostrar para ele como eu aplico, tá certo? Para quê? Até para o melhor resultado no meu produto. Então, essa parte de tecnologia em termos de assistência técnica, a tendência é crescer demais e com isso, se crescer essa parte de tecnologia, né, de assistência técnica bem feita ao produtor, a produtividade, ninguém segura esse Brasil. Nesse sentido, professor, que rodam bastante, no grupo GPD de vocês, que é o grupo de plantio direto, vocês fazem também toda essa parte de treinamento? Sim, Luciane, a gente tem um treinamento, né, que eu falei que é a IPS, que é a Inspeção Periódica de Semeadoras, onde a gente chega na propriedade. Então, a gente fica um dia inteiro na propriedade, né? Fazendo o quê? Faz uma parte teórica que é essencial para quê? Para o produtor ver os resultados de pesquisa, ele vê assim, a hora que ele vê que dá diferença no papel. Teve gente já, né? O Robson já participou de palestra, que o cara levantou no meio do palestra e falou, não, peraí, eu tenho que ir lá arrumar minha máquina, tá? Só de um resultado de pesquisa que a gente mostrou. Então, a gente começa com essa parte breve, teórica, depois a gente parte para simuladores, que é bacana também ver. Por quê? Porque daí eu não estou vendo a coisa enterrada, que nem o Robson falou, eu estou vendo ali em loco, né? Com os simuladores, e nós temos uma terceira fase, que é a parte prática de campo. Daí, então, eu acho que o treinamento é bem completo por causa disso, que a gente tem as 3 fases, tem a parte teórica, rapidinho ali, um bate-papo, depois nós temos simuladores, e por fim nós vamos no campo lá fazer o checklist da máquina, né?
E assim, o que é mais legal, Luciano, é o legado que a gente deixa. Por quê? Porque, assim, eu não vou todo ano numa propriedade. Nós fomos uma vez, fizemos um treinamento, o cara já sabe o que é para ele fazer o ano que vem, tá certo? Então ele já sabe o que é para fazer o ano que vem, e isso aí me deixa muito contente. Professor, parabéns por todo o trabalho que vocês vêm realizando, essa questão de capacitação, levar informação e contribuir para a inovação, com certeza vai ser o seu legado aqui, já é um legado e daqui para frente é maior ainda, né, professor? Viu, Luciane? Só para complementar, o legado que a gente está deixando não é só na plantabilidade. Sabe que é o maior legado? E vocês viram em loco isso aí nesses tempos que a gente está trabalhando junto, são as pessoas, né? O grupo nosso, queria eu ter oportunidade, que nem eu brinco com o Robson, né? Queria eu ter oportunidade de, no segundo ano, um menino ter contato com a empresa, já indo para o campo, já vendo como é que é feito tudo. Esse legado do GPD, eu acho que, para mim, o maior orgulho que eu tenho é isso, é a formação de pessoal que a gente tem. Muito bom, professor. Obrigado por compartilhar valiosas informações, toda a experiência. Deixar aqui o nosso agradecimento mais uma vez aí pela parceria. Agradecer também, né, o seu tio que inspirou você a fazer agronomia, né? E realmente aí deixando um grande legado aí de pessoas realmente para seguir os ensinamentos. Professor, a gente está caminhando para o final do nosso Plantcast. Eu gostaria de uma forma rápida, algumas dicas práticas, né? A gente está praticamente aí no meio da safra, o pessoal está com as semeadoras no campo. Algumas dicas práticas, o que o senhor gostaria de deixar de mensagem final para todos que estão nos ouvindo agora? Ótimo, Robson. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? É muito bom estar com você, com a Luciane aqui. Além da parceria nossa, eu falo que são feitos de pessoas, né? E vocês aí, você, Itamar, a Luciane, são grandes amigos que a gente fez nesses últimos tempos. E assim, em relação a dicas que eu tenho, como eu falo, se você pegar do início ao fim da máquina, tem coisa para você melhorar. Então vamos lá, se pegar desde o disco de corte, então vai lá ver se o disco está cortando corretamente, vê se a fiação do disco tá boa, vê a polegada do disco, né, o diâmetro dele, que às vezes ele está sendo desgastado, e a pior coisa que eu não quero ouvir do produtor, Robson, ele chegar e falar assim, não, isso aí aguenta mais uma safra. Se o produtor falar isso é porque não aguenta, tá certo? Né? Então, eu começo lá desde o disco de corte, depois eu vou fazendo análise dos distribuidores, como eu falei para vocês, do dosador de adubo. Depois eu vejo a parte de sucador, né? Eu vou colocar ou o facão, né? A botinha ou o disco duplo. Depois eu venho para o dosador de sementes, daí vejo se está tudo ok, se o vácuo está certo ou se for semeadora mecânica, o disco e o anel está correto. Depois eu vou para a roda limitadora, vendo se eu estou colocando a semente na profundidade correta. E por fim, eu vou lá na roda cobridor e compactador para ver se estou fazendo pressão, estou encostando terra na semente com uma melhor germinação. Então esses são os pontos principais aí que a gente tem que ver. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Luciane, gostaria também de pedir para você deixar suas considerações aí também nesse importante Plantcast. Gostaria somente de agradecer ao professor Paulo, Robson, toda a nossa equipe participando aqui hoje do Plantcast. Acho que é um momento primordial que a gente está em momento de plantio, né, até comecinho aí de novembro, né, algumas regiões até mais tarde, e essas dicas são fundamentais, né? Então, professor, muito obrigada, satisfação poder estar conversando aqui, a gente fazendo esse bate-papo juntos, e desejo a todos aí um excelente plantio, uma excelente safra para todos nós. Perfeito, Luciane, muito obrigado mais uma vez, professor Paulo, obrigado, Luciane, e uma ótima safra a todos vocês. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre, o agro cresce.